Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você e para Cássia, para os nossos ouvintes, também para quem nos assiste por imagem. Boa tarde, Vera. Bom, temos aí uma movimentação, nós acabamos de dar aqui as informações sobre a visita do Tarcísio ao Bolsonaro, mais exatamente sobre o que ele falou depois da visita, né? Que manifestou apoio ao Flávio Bolsonaro. E isso aí está nesse pacote aí de movimentações da direita, o Kassab e o PSD conseguindo, enfim, reunindo lá 3 pré-candidatos à presidência, né? Tudo somado, subtraído nessa história, o que você nos conta? Tudo somado e subtraído nessa história, Sardenberg, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai estreitando cada vez mais o espaço que setores do mercado ou até mesmo da política parecem ainda esperar que haja para que ele considere a possibilidade de ser candidato à presidência da República, né? Com os gestos todos que ele vem fazendo e sempre muito cobrado a fazê-los e respondendo diante dessas cobranças, ele vai tornando cada vez mais difícil uma guinada que o coloque na disputa presidencial. Hoje, de novo, ao fazer essa visita que de espontânea teve muito pouco, né? Ele foi ali cobrado a visitar o Bolsonaro insistentemente, publicamente, pela família. Ele sai de lá reiterando apoio ao Flávio Bolsonaro e dizendo que tem um plano de longo prazo, um projeto de longo prazo para São Paulo. Então, de novo, reforçando essa ideia de que é candidato ao governo do Estado e não à presidência. Vocês vão lembrar que ontem, na nossa conversa, quando estava ainda muito fresca a notícia, surpreendente até, de que o Ronaldo Caiado tinha se filiado ao PSD do Gilberto Kassab, sem nenhuma garantia de que vai ser candidato, etc. Uma das hipóteses que eu aventei aqui, ainda muito na base da leitura só e não de apuração, era que isso fosse um movimento a mais do Gilberto Kassab para tentar sensibilizar o Tarcísio, para tentar trazer o Tarcísio para uma candidatura. E eu, no mesmo momento em que eu aventei essa possibilidade, eu falei que havia embutido um risco muito grande de você deixar 3 governadores de estados submetidos a uma espécie de ali, tentativa de seduzir um outro. Pois bem, hoje o Gilberto Kassab deu uma entrevista ao portal UOL. E na entrevista ele fala mais sobre o Tarcísio do que sobre os seus próprios pré-candidatos. Isso me chamou bastante a atenção, porque ele diz que é importante que o Tarcísio seja leal ao Jair Bolsonaro, reconhece que isso é uma prova de caráter, diz que o Tarcísio deve a sua eleição ao Bolsonaro, porém não se pode confundir lealdade com submissão ou subserviência. Uma coisa é lealdade e gratidão e a outra é submissão, ele falou. E que o Tarcísio não pode passar ao público, aos eleitores, a imagem de alguém que é subserviente ao Bolsonaro. Então, isso não é uma declaração de quem está cuidando das candidaturas do seu próprio partido. Isso é uma declaração de quem, tendo em casa 3 pré-candidatos, ainda está tentando sensibilizar um quarto que não é do seu partido, mas que é alguém a quem ele é muito ligado. Ele é secretário do governo Tarcísio, né? Responsável pela articulação política do Tarcísio aqui em São Paulo. Exatamente. E o jogo assim jogado vai dar onde isso aí, Vera? Eu acho que o Tarcísio está ficando sem muito espaço e muito tempo, Sardenberg. Quando ele prefere apostar na via da submissão e não na via só da gratidão, né, para a gente usar o mesmo linguajar que o Gilberto Kassab usou, ele vai criando um espaço muito pequeno para ele manobrar. Né? Lá no fim do ano ele contatou especialistas em pesquisas, ele conversou com empresários, ele tinha um marqueteiro muito próximo a ele, o Pablo Nobel. Então ele estava dando sinais de que estava gostando dessa história do jogo presidencial. Quando ele foi muito cobrado e atacado pelos bolsonaristas por essa dualidade, ele
retraiu, recolheu o time, recolheu o jogo e começou a dar mostras sucessivas de que vai apoiar o Flávio, de que deve tudo ao Bolsonaro. Ao fazer isso, vai ficando muito pouco tempo para ele se lançar numa estratégia nacional que precisa aglutinar partidos, estruturar uma campanha e se entender com a própria família Bolsonaro. Se o Flávio Bolsonaro tivesse largado num patamar lá de 7, 8, não tivesse demonstrando viabilidade de ir ao segundo turno, esse seria um movimento mais fácil. Mas como ele partiu de um patamar de 20% nas pesquisas e está se mostrando até aqui o candidato mais provável de enfrentar o Lula no segundo turno, aí o espaço para o governador Tarcísio realmente se reduz sobremaneira. Tá certo. Vera Magalhães, obrigado, Vera, e até amanhã. Até amanhã, um ótimo jornal para vocês. Convido os nossos ouvintes, porque a gente fez uma entrevista lá no Globo, eu e o Thiago Prado, editor de política, justamente com os 3 pré-candidatos do PSD, e ela vai ao ar no YouTube do Globo hoje às 4h. Tá certo. Estou vendo aqui a chamada, você e o Thiago Prado, entrevista com Ratinho Júnior, Eduardo Leite e Ronaldo Caiado. Vera, obrigado, Vera. Até. Obrigada, gente. Até mais. Até Tchau. mais.